Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Finalmente chegou o grande dia, aquele dia tão solicitado, tão pedido para a minha pessoa. O dia que eu trago aqui o vídeo ranqueando do mais devagar até o mais rápido velocista que já apareceu pelo menos uma vez ou tem alguma ligação com o Arrowverse. Então, logicamente, vocês podem esperar muita versão de velocista diferente aparecer nesse vídeo. E provavelmente você mesmo vai olhar para algum deles e falar: caraca, nem lembrava desse aqui. Eu espero que eu não tenha deixado ninguém para trás, porque este vídeo aqui é para ser o definitivo. E logicamente, muitas coisas que eu vou dizer nesse vídeo são fatos e outras já serão opiniões. Lembrando a todos que vocês são extremamente livres para deixar nos comentários o seu ranking de velocistas. Se vocês tiverem paciência de colocar, é claro. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre a cultura pop no geral e você encontra as melhores explicações, os melhores vídeos sobre The Flash. E por favor, para não ter que te encher o saco no meio do vídeo, porque eu vou estar muito ocupado com um tema muito importante, já clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like, que eu percebo que muita gente que está assistindo o vídeo não deixa o like, isso aí não é bom para mim. E por fim, mas não menos importante, ative as notificações para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo no canal. Muito obrigado, de verdade. Nós temos no total em torno de 26 velocistas que vão aparecer nesse vídeo. Eu espero que eu tenha pegado todos, que eu tenha lembrado de todos, porque foram muitas pessoas que tiveram acesso à velocidade. Gente, só para avisar vocês que infelizmente eu acabei me bugando um pouquinho com a contagem certa dos velocistas, portanto eu vou falar uma coisa e às vezes vai aparecer outra na tela. Leve em consideração a posição que aparecer na tela e não o que eu falar na hora, tá ok? Obrigado pela compreensão. Aliás, isso é um ponto importante, tá? Nesse vídeo aqui eu tô considerando qualquer pessoa que tenha aparecido em The Flash ou em alguma série derivada de The Flash, que tenha algum vínculo com The Flash, que tenha tido acesso à força de aceleração. Em último lugar, em 16º aparentemente, nós vamos colocar uma velocista que eu aposto que muita gente que deixou de assistir The Flash ao longo dos anos nem deve saber da existência dessa pessoa. Nós vamos falar da Kristen Kramer, uma personagem que apareceu por volta das últimas temporadas de The Flash e no início essa mulher era um pé no saco. Teve toda uma treta lá envolvendo a Frost, ter que tomar a cura meta-humana, enfim. E essa mulher, ela possui uma habilidade muito foda, mas muito foda. E na verdade, quem assistiu Raio Negro, que eu acho que também pouca gente provavelmente deve ter assistido, vai se identificar com essa habilidade. Sempre que ela está próxima de um meta-humano, ela tem a habilidade de pegar temporariamente os poderes deste meta-humano. Só que o meta-humano continua tendo os mesmos poderes normais. Ele não perde poder nem força. Ela só absorve e cria uma cópia exata destes poderes. E vocês podem falar que é uma personagem inútil e tudo mais, eu concordo totalmente, mas é um poder muito apelão e muito foda. E se eu não me engano, o episódio em que ela ganhou velocidade temporária foi lá no final da 7ª temporada, onde estava tendo um confronto lá de Godspeeds, e para salvar a vida do Joe, ela acaba sem querer absorvendo um pouco da velocidade de um Godspeed, tanto que é por conta disso que os raios dela ficam brancos na hora, porque ela literalmente cria uma cópia exata do DNA da pessoa que tá do lado dela. Então, se fosse qualquer outro velocista com uma cor de raios diferentes, muito provavelmente a cópia da cor de raio também seria igual. E aí ela conseguiu salvar o Joe nesse processo. E evidentemente que de todo mundo que apareceu na série, ela não sabe correr, não sabe fazer absolutamente nada, foi 10 segundos de poder, ela é a mais lenta de todo mundo. Então, em último lugar, Kristen Kramer. Em 15º lugar, vem um personagem que eu acho que muita gente também não deve saber quem ele é, mas nessa colocação eu vou colocar o Bart Allen, o impulso da série de Smallville, da Terra 167. Ele apareceu em alguns episódios ao longo de Smallville, que é uma série fantástica também, né, que é uma série que também faz parte do multiverso da DC Comics, e ela apareceu no crossover das Crises das Infinitas Terras com a participação do Tom Welling. Então, justamente pelo fato dele ter aparecido e ter alguma ligação com o Arrowverso, não estou dizendo que ele apareceu no Arrowverso,
estou dizendo que ele teve alguma ligação com o Arrowverso, então a gente coloca ele como canônico aqui dentro. E obviamente que ele tá nessa categoria porque na série de Smallville nem saia raios dele direito, né? Assim, obviamente que assim, ele era mais rápido que o Clark, né? Porque a gente sabe que o Flash, ele é mais rápido que o Clark. Mas mesmo assim, ele era muito lento. Digamos que ele estava no máximo na velocidade do som e nem isso direito. Portanto, eu boto nessa categoria. Em 14º lugar, nós vamos falar da Fast Track, Amina Dawan. Novamente, uma personagem que pra quem parou de assistir The Flash antes da 8ª temporada, se eu não me engano, não vai saber quem é. Bom, praticamente a Amina Dawan é uma cientista, né? Inclusive, quando ela virou velocista, ela adotou o nome de Fast Track. Eles tentaram adaptar muito bem o traje dela, tirando a máscara que ficou ridícula, o traje até que é legal. E como é que ela conseguiu poderes de forma muito, mas muito resumida? Pra quem assistiu Lendas do Amanhã, lá na 2ª temporada, sabe que ficou vivo um remanescente do tempo do Flash Reverso, que foi retirado do Flashpoint. Aí, pra quem assistiu, se eu não me engano, a 7ª temporada de Lendas do Amanhã, a gente sabe que aquele remanescente do tempo, ele não morreu. Ele foi apagado, mas os fantasmas do tempo trouxeram ele de volta, certo? Lá pra realidade, lá de um ponto fixo, lá em Lendas do Amanhã, e ele ficou como guardião deste ponto fixo, por assim dizer. E aí, nesse caso, ele vira uma boa pessoa, tá? Ele tá sem velocidade, ele vira um aliado das lendas. É legal, de verdade, você até se emociona um pouco. Só que, obviamente, que no final do episódio, mataram ele. Pois é, de novo. Mas calma que não terminou, porque depois disso, os fantasmas do tempo trouxeram ele de volta mais uma vez à vida, só que dessa vez foi lá, acho que em 2000 e... eu não lembro agora o ano, mas foi na 8ª temporada. 2021, 22, enfim, deve ser uma dessas duas datas agora. Ele voltou sem memória, não lembrava de nada e sem velocidade, mas ele lembrava de uma coisa, de todo o conhecimento científico que ele tinha. Ele tinha na cabeça dele uma fórmula, que eu vou explicar isso num vídeo totalmente diferente, só do Flash Reverso. Ele tinha uma fórmula na cabeça dele para criar uma máquina para ter acesso a uma força de aceleração diferente. Só que essa máquina só funcionava para uma pessoa. Era tipo um DNA só e acabou. E a Amina Dawan, ela estava doente. Então o Eobard Thawne criou a máquina e botou ela na máquina. E aí ela conseguiu se conectar através dessa máquina com uma força de aceleração negativa. A mesma do Thawne, sim, mas não foi o mesmo tipo de conexão. É quase a mesma coisa da Iris, do Wally e do Barry. Os três eram conectados ou foram conectados com a mesma força de aceleração, mas a conexão não era a mesma, era totalmente diferente, né? Tanto que a Iris tinha raios roxos, o Wally West tinha raios amarelos e o Barry Allen tinha raios laranjas. Então a Amina Dawan se conectou com a força de aceleração negativa, mas os seus raios não ficaram vermelhos, tá? Isso aí foi um baita retcon. Os raios dela ficaram brancos. Um branco com preto, por assim dizer. Foi uma espécie de retcon. Quando você se conecta com uma versão mais fraca da força de aceleração negativa, uma área que você não é dominada pelo ódio, seus raios ficam dessa cor. O efeito é uma bosta, é um lixo horrível, mas é legal a personagem. E só deixando claro que, obviamente, no final da 8ª temporada, depois de uma porrada de coisas terem acontecido, a Amina Dawan desistiu de ser velocista, tá? Então ela perdeu esses poderes. Em 13º lugar, adivinha só, nós vamos colocar a Frost. Exatamente, para você que parou The Flash muito antes da 7ª temporada, saiba que por conta de um episódio em que o Barry fica malvado, mas o Barry acaba criando uma força de aceleração artificial para ele voltar a ter poderes. Tudo bem até aí. O problema é que como não é uma força de aceleração orgânica, ela é artificial, ela mexe com a personalidade dele, ela mexe com a cabeça dele. Cara, é um negócio tão bizarro que o Flash fica mais inteligente que o Devil. Naquele episódio dava pra ver que o cara virou uma inteligência artificial. Ele tava mais inteligente que o Devil. E a diferença é que ele não tava perdendo o corpo dele nem nada, né? Resumindo tudo, em uma parte do episódio, a Frost vê que o Barry tá descontrolado e ela acaba injetando velocidade 10 no organismo dela. Que é uma coisa que até levantou teorias na época porque que os raios dela ficaram daquela cor. Muita gente pergunta se foi homenagem à Frost, né? Por ser uma coisa gelada, por assim dizer. Ou por que não ficou branco, ou por que também não ficou amarelo, enfim. E sinceramente, no fundo, a gente sabe que foi uma coisa mais homenagem à Frost, né? Se bem que o efeito até que ficou bem bonito. Ela ficou com uma cor de raios azul meio clara, um pouco diferente da cor de raios azul que era do Zoom. Eu estimo que a cor de raios foi por conta do Velocidade X ter mexido com os poderes dela. Inclusive, na minha opinião, ela poderia usar a droga da velocidade pelo tempo que ela quisesse, que graças ao fator de cura de gelo dela, ela não iria morrer de degradação DNA, por assim dizer. E eu coloco ela nessa categoria, pessoal, porque ela aparentemente se mostrou ser mais habilidosa do que os outros, né, que eu já falei anteriormente. Só que ela também não foi tão habilidosa não, porque ela tomou um pau do Barry e depois ela perdeu os poderes. E, obviamente, ela nunca mais usou a droga depois disso. Em 12º lugar,
E me dói colocar essa personagem neste número, porque eu gosto muito desse número. Eu coloco a Red Death. Ela apareceu na última temporada de The Flash, vulgo pior temporada que já fizeram na série do Flash até hoje. E o que acontece? A Red Death, em vez das HQs, que é uma versão do Batman fundida com Flash, é na verdade uma versão alternativa de uma outra Terra, e é uma versão alternativa da própria Javier Leslie, que é a própria Ryan Wilder, né? Significa que em outra Terra do multiverso, em outras terras também, a Batwoman teve essa troca de manto, o que é bem interessante, né? Não agradou muita gente, mas é bem interessante. E aí, na terra dela, pessoal, praticamente deu toda uma treta lá com a Liga da Justiça, por assim dizer, tentou matar o Flash lá e acabou criando uma armadura em cima dos poderes dele, e essa armadura dava poderes pra ela. Então, sim, a Red Death, ela não tinha velocidade orgânica nem artificial. A armadura dela que possuía velocidade. E o detalhe importante é que os raios dela eram vermelhos. Muita gente pode pensar que foi referência ao fato de ser a morte vermelha, mas também faz sentido pensar que por ela ter matado, virado malvada e tudo mais, ela pode ter se conectado nesse caminho com a força da aceleração negativa pela própria armadura. Mas é só uma teoria. E muita gente pode estranhar eu colocar ela nessa categoria, tipo, um pouco acima da Frost e da Fast Track, mas ela se mostrou ser um pouco pau a pau com o Barry nesse episódio. Inclusive, ela se mostrou ser mais avançada a ponto de conseguir criar uma teia e jogar bumerangues com eletricidade de raio. Eu sei que isso não é horrível, mas mostra um nível de conhecimento mais avançado. Portanto, ela fica nessa posição, tá ok? Em 11º lugar, a gente vai colocar uma pessoa extremamente misteriosa que a gente não tem como afirmar nada, que é o Homem Acelerado, que foi um dos primeiros velocistas, se eu não me engano, ou únicos, a ter raio roxo na série. E ele era de uma terra alternativa no início, né? Que era a mesma terra do HR e também da Cigana. E assim, pessoal, não tem como dizer o nível de velocidade dele, porque de fato a gente não conhece nada dele. Inclusive, depois que a crise das infinitas terras passou, infelizmente a Terra foi rebootada. E infelizmente a nova Terra, ele não voltou, né? Não voltou ninguém das antigas. Portanto, é um personagem que não existe mais e a gente não tem como saber a extensão do poder dele. Porém, contudo, entretanto, levando em conta que ele fazia trabalhos pra Cigana e pro pai dela, né? Dá pra imaginar que ele tinha um nível de poder até que considerado. E como ele tinha raios roxos, a gente pode pensar que ou ele herdou a velocidade de alguém geneticamente, ou aconteceu alguma coisa que a velocidade de outra pessoa passou pra ele, né? Essas duas opções. Eu acabei de me tocar que eu tava usando a expressão de 10º em vez de 20º, me perdoem, tá? Em 20º lugar, nós vamos colocar um personagem que talvez muita gente também nem se lembra dele, eu quase não lembrei dele, mas foi um personagem bem curioso e interessante. O Mestre da Música, que lá na 3ª temporada de The Flash, num crossover que teve o Flash com a Supergirl, onde eles ficaram naquele sonho lá, todo maluco. E aí o que acontece? Enquanto a Kara e o Barry ficaram adormecidos naquele sonho que eles estavam tendo, o Mestre da Música, se eu não me engano, ele era de outra dimensão, não era nem de outro planeta, ele era de outra dimensão. Ele era uma pessoa muito poderosa. E ele conseguiu absorver tanto a força e super voo lá da Kara, quanto a habilidade de velocidade do Flash, fazendo com que ele ficasse exatamente com raios laranjas igual o Barry. E deu pra ver nesse episódio que ele tinha um certo nívelzinho de conhecimento de batalha, porque ele deu certo trabalho até pro próprio Wally West. Portanto, se ele conseguiu demonstrar um certo nível de briga em batalha contra o Wally West, eu acho que é um lugar bom pra ele ficar. Em 19º lugar, nós vamos colocar a Iris. Ela ganhou poderes no episódio 16 da 4ª temporada, se eu não me engano, que na época foi considerado o pior episódio de The Flash até o momento, né? A gente nem sabia o que ia vir depois daquilo, mas enfim. E resumindo tudo, o meta-humano tem poderes de absorver o DNA de uma pessoa e trocar com outra, né? E aí o que acontece? Sem querer, ele trocou o DNA do Barry com a Iris, e a Iris acabou ganhando velocidade, ficando com raios roxos, né? Mostrando que quando você pega a velocidade de outra pessoa desse jeito, você acaba ficando com raios roxos. E a gente coloca a Iris nessa categoria porque a gente não tem nenhuma base da velocidade dela, mas ela conseguiu criar uma onda, né? O que necessita ter um pouco de habilidade, conseguiu apagar alguns incêndios também, então eu acho que é uma categoria justa para o nível de poder e experiência que ela tinha na época. Em 18º lugar, eu vou colocar uma personagem que é odiada por muita gente, mas eu acho ela muito foda. Nós vamos colocar a Trajetória, que pra quem não lembra dela, ela apareceu lá na 2ª temporada de The Flash. Ela era, se eu não me engano, qual que é o nome dessa mulher, meu pai amado? Puta merda, vem, qual que era o nome dessa menina? Eu realmente esqueci o nome dela agora, né? O maravilha do meu coração. Mas ela era colega da Caitlyn de um outro laboratório, né? E o que acontece? A Caitlyn pediu ajuda pra ela pra criar a droga da velocidade, né? Pra tentar recriar, mas ela não mandou todos os
elementos para essa mulher. Acontece que essa mulher acabou pegando e fazendo engenharia reversa e ela acabou criando a droga da velocidade. Então só deixando claro que a velocidade da trajetória era totalmente artificial, só que mesmo assim ela ficou com raios amarelos. Isso futuramente foi reticonizado, deixando claro que os raios dela eram para ser brancos ou azuis direto, né? Não diretamente amarelos, porque nenhum outro velocista que usou a droga ficou com raios amarelos na época. Então foi um retcon depois. E cara, muita gente pode falar mal dessa velocista, mas ela era rápida, viu? Ela era muito rápida. E ela deu um certo trabalho grande pro Barry, entendeu? Ela era inteligente, sabia fazer algumas coisas. Em 18º lugar, eu vou colocar uma pessoa que pode incomodar muita gente, que é o Jay Garrick. Mesmo ele tendo perdido os poderes lá na 4ª temporada, e depois por estar muito velho, e recuperado lá na 7ª, a gente viu que, infelizmente, com o tempo, ele não ficou tão bom em combate, né? E depois lá na 7ª temporada, pros Godspeeds também, ele não saiu muito bem. Então, a gente pode considerar que com o tempo, mesmo com ele recuperando a velocidade dele, ele estava mais fraco, tanto que ele aprendeu truques com o sócia dele da Terra 90, né? Então o Jay Garrick eu coloco nessa categoria. Em 17ª posição, nós vamos colocar o Flash da Terra 90, né? Que é um sócia do pai do Barry, sócia do Jay Garrick, mas ele é o Barry Allen da Terra 90, né? Ele é o Flash Barry Allen. E por mais que o cara seja velho, ele mostrou que o cara é bom de briga, né? Porque ele aguentou o monitor destruir praticamente a Terra dele. Depois a gente viu que ele apareceu em alguns crossovers. E também na Crise das Infinitas Terras, sobrou pra ele pegar a velocidade do Barry, correr e se sacrificar para destruir o canhão de antimatéria. Sem falar que ele possuía a habilidade de roubar velocidade temporariamente de outros velocistas, que isso é uma coisa que ninguém mais sabia fazer. Portanto, eu acho que essa colocação pra ele é muito justa. Em 16º lugar, nós vamos colocar o Flash Oliver Queen. Para quem não lembra ou não sabe, o Oliver Queen no crossover Elseworlds era o Barry e o Barry era o Oliver. Portanto, o Oliver Queen virou o velocista, né? E ele ganhou velocidade, ele era o Barry, então os raios dele eram laranjas e ele provavelmente possuía a mesma velocidade que o Barry possuía naquela temporada. O problema é experiência, ele não tinha experiência em batalha. Portanto, eu acho que essa categoria para ele é muito justa. Em 15º lugar, uma personagem que eu amo e sinto muita falta e foi totalmente jogada para escanteio, Jessie Quick. Ela era nada mais nada menos do que a filha do Harrison Wells da antiga Terra 2, né? Porque ela foi destruída. E ela ganhou poderes quando eles tentaram devolver velocidade pro Flash no final da 2ª temporada, e ela e o Wally foram atingidos pelo resto da explosão do acelerador de partículas, fazendo com que ela ganhasse poderes meses depois e ficasse com raios amarelos. E assim, pessoal, por mais que ela seja uma velocista muito bonita e tudo mais, não mostrou muito ter grandes feitos. A gente nunca viu ela na terra dela lutando nem nada, portanto, ela fica nessa posição mesmo. Em 15º lugar, nós vamos colocar um personagem que gera polêmicas. Impulso, vulgo Bart Allen da Terra Prime. Ou melhor dizendo, filho do Barry Allen, do Flash. Justamente por ele ser filho do Flash, ele já tem acesso a uma grande quantidade de energia absurda, né? Porque a genética passou pra ele, fazendo com que ele ficasse com raios amarelos, diferente do pai dele. E o Bart, ele é muito inteligente, ele entende bastante sobre força de aceleração e tudo mais. Não acho que ele é o melhor velocista de todos, não acho que ele é o mais poderoso de todos, nem o mais rápido de todos, mas acho que essa categoria é boa pra ele. Em 13º lugar, nós vamos colocar um velocista que muita gente odeia, muita gente fala mal, mas não dá pra negar que o cara sabia fazer coisas bem feitas. Nós vamos colocar o Rival. Ele era o Flash reverso do Kid Flash durante o Flashpoint, e ele possuía raios vermelhos, significa que ele era assim conectado com a força de aceleração negativa. Depois do Flashpoint, a gente viu que o Alquimia foi atrás dele e devolveu os poderes pra ele, né? Por mais que o cara fosse um bosta de pessoa, né? Ele conseguiu criar 2 ciclones que o Barry teve que desfazer. Então o cara tinha sim um nível de poder, inclusive o Kid Flash não foi páreo pra derrotar ele, e o Flash quase não foi também. Então ele acho que é bom estar nessa categoria. Em 12º lugar, eu coloco o Godspeed. Eu sei que muita gente deve considerar esse cara com poder absoluto e tudo mais. O grande triunfo dele era criar vários clones, que é uma coisa que é mal explicada até hoje. Ele usava totalmente a droga da velocidade no início, por isso que os raios dele eram brancos. Foi um personagem muito mal feito, mas o traje era bem bonito. E no final da 7ª temporada, ele ganhou a velocidade orgânica e ele acabou perdendo as memórias de quem era o Flash. Precisou do Tawny e do Barry para conseguir derrotar ele no final da 7ª temporada. Então eu acho que essa categoria aqui é justa pra ele.
Em 11º lugar, eu vou colocar a Nora Westphalen, vulgo XS. Eu coloco ela nessa categoria porque eu acho que ela tem um grande nível de experiência para a idade dela, para o que ela viveu. Ela possui raios azuis porque ela é filha do Barry, significa que ela tem bastante acúmulo de energia também da força e aceleração, e como ela é filha, né, passou os poderes desse jeito, então os raios ficaram roxos em vez de amarelos. E ela mostrou que ela é bem habilidosa. Como tem pessoas mais complicadas daqui pra frente, a Nora fica nessa categoria. Em 10º lugar, eu coloco apenas por respeito, porque a minha vontade era de deletar esse personagem da face da Terra. Eu vou colocar o Azul Cobalto. Muita gente pode falar que ele tava pau a pau com o Barry, que ele era tão poderoso e tudo mais, mas a verdade, pessoal, é que o Azul Cobalto, primeiramente, nem é velocista. Isso é uma coisa que me deixou tão puto. O Azul Cobalto não é velocista. Ainda deram raios vermelhos pra ele, coisa horrorosa com aquele traje azul, mas enfim. E na minha opinião, ele não era poderoso. Apenas nerfaram o Flash num nível ridículo. Ele tinha sim um nível de poder, mas eu não acho que era tudo isso. Então, vou colocar ele nessa categoria. Em 9º lugar, eu coloco um velocista muito querido por muitos, que é o Kid Flash, o Wally West. Muita gente na série, né, brigava pra ver quem era mais rápido entre o Wally West e Barry Allen, e a gente teve a maior confirmação disso em Lendas do Amanhã, quando o Wally West estava se gabando lá pra uma vilã, e ele falou, sabe quem eu sou? Eu sou o homem mais rápido do mundo. E aí o próprio amigo dele, né, que é o Nate Hidlott, que é o Aço, falou, o segundo mais rápido, amigo, o segundo. Então o Wally West não era o homem mais rápido do mundo. Mas ele também não quer dizer que ele seja o segundo mais rápido, né, porque tem vilão que deu trabalho pro Flash que ainda vai aparecer aqui. Então eu acho que o Wally West ficar nessa posição é justo, não vou forçar ele como o segundo homem mais rápido do mundo, porque eu não acredito que ele seja. Em 8º lugar, eu coloco o Zoom, vulgo Hunter Zolomon. Muita gente vem falar que o Zoom é mais rápido que o Flash Reverso. E eu concordei com isso por muito tempo, pessoal. Na verdade, eu ia colocar o Zoom na frente do Flash Reverso se não fosse por uma razão. Porque na segunda temporada, o Zoom, ele é muito mais rápido que o Flash Reverso da primeira. Mas assim, ele realmente era rápido, ele tinha poderes fortes. Só que, cara, a gente não viu ele evoluindo depois daquilo. E o Flash Reverso, e o Savitar, voltaram, vieram outros vilões. Então assim, o Zoom nessa categoria, eu acho que é justo pra ele. Porque depois tiveram velocistas que superaram o Zoom. Em 6º lugar, eu coloco o Flash Reverso. Analisando em termos gerais, pessoal, porque assim, o Flash Reverso ele apareceu várias vezes ao longo da série. Tem a versão do Matt, tem a versão do Tom, e é muito difícil porque às vezes o cara tem velocidade, às vezes o cara tá mal de velocidade. Só que eu tô olhando um pouco baseado na questão do Zoom, de qual dos dois realmente levaria. O Zoom, ele apareceu na segunda e na quinta, mas ele tinha a mesma velocidade nas duas temporadas, por assim dizer, entendeu? E o que acontece? O Flash derrotou o Zoom no final da segunda, mas o Flash da quarta temporada perdeu pro Flash Reverso na primeira parte do Crise na Terra X. E isso me faz pensar, então, que o Flash Reverso forma base, tá? Não vem falar All Forces, não, é forma base. Ele evoluiu com o tempo, depois lá da quarta, da quinta temporada, ele ficou mais rápido, então ele conseguiu ultrapassar o Zoom, e eu acho que essa categoria aqui pra ele é justa. Em 5º lugar nessa colocação geral, eu vou colocar um personagem que eu acho que ninguém espera mesmo. Vou colocar o Barry Allen, vulgo Flash da Terra Prime. Porque quem tá acima dele, galera, juro pra vocês, é um poder muito absurdo que a gente não tem nem como somar, não tem nem como calcular. O Barry, não usando nada de errado, nada para melhorar seus poderes, ele fica nessa categoria em 5º lugar. Lembrando que eu não estou me pegando pessoas só do Arrowverse, tá? Eu estou pegando todos os velocistas que já tiveram um certo contato algum dia. Em 4º lugar, eu coloco o Savitar. Muita gente pode falar o quanto for que o Flash superou o Savitar, que era só armadura, que o Flash na nona temporada tava overpower ou o que for. Me desculpem, mas eu não aceito isso, eu não acredito nisso. O Savitar, ele, da série toda, foi o vilão mais rápido. O Barry não derrotou o Savitar em velocidade nunca. O Savitar saiu da armadura forçadamente, o Barry empurrou ele pra fora da armadura, e quem matou o Savitar foi a Iris, quando ele tava distraído. E antes que vocês iam falar da nona temporada, cara, eu não considero a nona temporada como base pra poderes de ninguém, só do Azul Cobalto, porque tava todo mundo nerfado, tava todo mundo conectado com a força, a aceleração negativa. Aquele não era o Savitar, gente. Aquele não era o Savitar. Então, o Savitar, pra mim, desses todos aqui, ele continua sendo o mais forte. Em 3º lugar nesta colocação, meus queridos, eu vou colocar o Flash do Barry Allen, do Ezra Miller, da Terra do antigo DCU, porque ele ultrapassou a velocidade da luz.
algo que nenhum outro velocista que eu citei abaixo, nem mesmo o Savitar, conseguiu fazer. Então sim, o Flash do Ezra Miller, que nem existe mais, né, porque acho que foi rebutado, por assim dizer, mas enfim, ele ultrapassou a velocidade da luz, pessoal. Então ele tá nessa categoria aqui, justo. Em segundo lugar, eu não queria ter que fazer isso. Eu coloco o Dark Flash do filme do Flash. Vocês podem falar que ele é um bosta e tudo mais. Eu concordo com vocês, eu concordo totalmente. Só que o problema é que ele é uma versão do Flash do Ezra Miller mais velha. Então ele é mais rápido, teoricamente falando, ele tem mais experiência. Ele conhece mais segredos da força, da aceleração do que o Ezra Miller. Então por esse detalhe que ele tá aí como o segundo Flash mais rápido do live action da DC até hoje. Me dói dizer isso, mas eu tenho que ser justo. Porém, calma que nem tudo são lágrimas. Em primeiríssimo lugar, vem um velocista que muita gente adora, principalmente eu, apesar de ele ter sido morto injustamente. Nós vamos colocar em primeiro lugar o velocista mais rápido disparadamente, simplesmente porque ele é a morte dos velocistas, o Black Flash. O velocista ceifador. Eu sei que ele morreu de forma escrota na terceira temporada de Flash, mas aquilo foi um desrespeito, a fraqueza dele, gelo, tudo. Vamos ignorar esse detalhe, pelo amor de Deus. Cara, ele é literalmente um servo da força e da aceleração, positiva e negativa. Não tem como alguém ser mais rápido que ele, nem nas HQs. Ele consegue pegar todo mundo, todo mundo. Então sim, pessoal, o velocista mais rápido é ele, porque ele é a própria força de aceleração praticamente encarnada. Inclusive, pra vocês terem uma noção, no meu ranking tá aqui Speed Force negativa e Speed Force Nora, porque acima dele só tá essas duas, que não dá pra considerar, obviamente, né, porque não são velocistas. Mas ele é o mais rápido, ele é o mais forte. E é isso, pessoal, não tem o que falar. Em primeiro lugar, Black Flash como velocista mais rápido do live action. Bom, pessoal, praticamente esse aqui foi meu ranking. Lembrando que algumas coisas são fatos, né? Por exemplo, esses últimos aí do Flash, do Ezra Miller e do Black Flash são fatos. Agora, alguns mais pra baixo, vocês podem ter opiniões diferentes, tudo bem, não tem problema. Lembrando que se tiverem ideias para mais vídeos, mais coisas interessantes ou mais dúvidas, deixem nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.